Olá, vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou trazer uma questão super relevante que eu fiquei me questionando durante muito tempo, se era importante ou não produzir conteúdo para trabalhar no digital, e um amigo meu me questionou há pouquíssimos dias sobre essa questão. Arthur, estou querendo focar um pouco mais ali no Instagram da vida e tal, produzir mais conteúdo, mexer um pouquinho mais, tu acha que é totalmente relevante? Eu preciso disso, não preciso, para atrair mais clientes? Enfim, meus atendimentos ali fora das telas. E eu resolvi trazer esse tempo para cá, porque volta e meia sempre surgem esses questionamentos no meio de pessoas que eu atendo, que eu convivo, enfim. Para início de conversa, a produção de conteúdo, ela é realmente essencial? Não. É só uma moda? Como que funciona? Até porque volta e meia surgem diversos anúncios de pessoas falando: você não precisa produzir conteúdo para vender no digital, você não precisa produzir conteúdo, venda sem conteúdo, o conteúdo é a última coisa, e barará, biriri, biriri e tal. Beleza? Vamos chegar nesse ponto. E esse vídeo ele é totalmente importante, relevante para qualquer pessoa que pense em vender qualquer coisa pela internet. Qualquer que seja o produto, uma mentoria, uma consultoria, um infoproduto, enfim. Tá bom? Para início de conversa, eu resolvi trazer um dado aqui, já fica a dica da empresa, a Octadesk. Elas distribuem dados e estatísticas principalmente relacionadas ao marketing, ao mercado, nesse sentido, para empresas tão gigantes quanto ela, a nível Warner Bros. E várias outras empresas espalhadas pelo mundo. Octadesk. Eu busquei esse dado aqui no item 1, lá, e só ele já diz muita coisa. Mais de 70% das pessoas complementam a decisão de compra buscando insights, redes, materiais de quem oferta. E tendo um ênfase muito grande na questão das redes sociais, que é o principal local de busca, de complemento dessa decisão. Opa! E a questão a partir disso é: será que é relevante ou não ter a casa arrumada? Você está lá produzindo um anúncio, uma coisa, joga na rede, aí, pô, achei legal, achei bacana, eu vou complementar essa minha decisão, vou buscar de onde que saiu isso, eu vou ver o perfil dessa pessoa, seja no Facebook, seja no LinkedIn, seja no YouTube, seja lá onde for. Aí eu me dou de cara com um perfil, com uma casa toda escangalhada, vamos dizer assim, sem pé nem cabeça, sem conteúdo, ou os conteúdos que estão lá, coisas muito superficiais, muito rasas. Será que é interessante? Será que isso ajuda? Será que isso impulsiona? Ou será que isso quebra as pernas da pessoa no meio do caminho aí para essa tomada de decisão? Acho que a pergunta por si só já diz muita coisa, né? Então já tende a ser muito relevante fazer a produção do conteúdo para se ter essa casa arrumada para quando as pessoas forem lá complementar essa decisão, elas olhem que tem um conteúdo realmente que agrega valor, que fala por si só. Isso está relacionado muito ao item 2, logo em seguida. Cada peça de conteúdo, por si só, eu gosto desse pensamento que ele é um vendedor ambulante, 24 horas por dia. Porque se eu tenho, por exemplo, olhando para o Instagram, é o principal canal, vamos dizer assim. Não que ele seja o principal responsável, mas é o principal canal. Quando alguém diz, eu vou para o digital, eu vou fazer alguma coisa no digital, a primeira coisa que as pessoas já pensam, vou criar uma conta no Instagram, vou criar um perfil, vou postar alguma coisa lá. E as pessoas que estão também no Instagram já se posicionando, elas também pensam que ali é o principal canal. Não é. Mas muita gente acaba olhando para lá. Então vou pegar esse principal ponto aí do Instagram como referência. Cada peça que eu tenho produzida no Instagram, ele já fala por mim. Se a pessoa vai complementar a decisão de compra, ela tem uma dúvida ou tem algum questionamento, alguma coisa para sanar, ela chega no meu Instagram, se tiver organizado, ela já vai dar de cara com várias respostas que ela tem em relação a dúvidas, em relação a quem eu sou, o que eu faço, em relação a conteúdos no geral, problemas, perspectivas, aprofundamentos, reflexões, expansões de consciência em relação a determinados temas que estão relacionados ao produto que eu estou anunciando. Então, por si só, sem eu precisar ficar comunicando, ficar falando, essa pessoa ela já consegue conversar com os meus conteúdos, digamos assim, conversar com esses vendedores que estão lá, cada pecinha dessas,
E depois, quando ela chega para falar comigo, ela já está muito mais aquecida, muito mais satisfeita com o que ela já viu e sem tantos questionamentos para me fazer. Idealizando, assim, vamos dizer. Seria esse o caminho, entendeu? Então, o conteúdo por si só, ele já fala por você. Ele já fala por mim, ele já fala por qualquer pessoa que produz, entendeu? Uma peça de conteúdo. Vamos para o item 3. Produzir conteúdo. Antes, um ponto. Venda é relacionamento. Relacionamento é confiança, é conexão com alguém, para posteriormente se conseguir a condução desse alguém até determinado ponto. Seja até uma página, seja até uma lista de e-mails, seja lá onde for, para depois conseguir se conduzir as pessoas. Beleza? Quando eu estou produzindo conteúdo, quanto mais alguém fala de um assunto, quanto alguém mais expõe opinião a respeito daquele assunto, claro, que embasado, alguma coisa que faça sentido, não só abrir uma câmera ou sair escrevendo um texto falando qualquer coisa sem fundamento algum, sem nexo. É como parar para pensar na vida. Se eu tenho alguma pessoa, por mais que ela não seja conhecida, mas quanto mais ela fala, mais ela mostra que as coisas, os argumentos que ela está expondo são coesos, têm fundamentos, mais autoridade essa pessoa ela carrega. E principalmente, tanto pelos argumentos em si, pelo que ela está falando, quanto só pelo falar. Só o fato de se expor para se posicionar, isso já gera autoridade para alguém. Então, é aquela ideia do vendedor ambulante. O conteúdo ele vende em diversos sentidos. Eu vendo quando eu não estou pensando em vender. A todo momento nós estamos vendendo alguma coisa. Seja uma ideia, seja um produto, seja um argumento, entendeu? E quanto mais eu converso com essas pessoas, quanto mais elas me veem, seja através de um texto, seja através do meu rosto, aqui que entra no YouTube, seja lá onde for, mas quanto mais elas me veem, através dos meus conteúdos, mais eu me conecto com elas. Quanto mais eu me conecto, mais confiança. E pensando numa rede social, por exemplo, no Instagram, eu tenho um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais denso, mas o propósito da rede ele é social. Então, é muito interessante trazer um viés mais humanizado para publicações, abrir um pouco, vamos dizer assim, esse lado mais humano, mais social da vida em si. E isso acaba atribuindo uma conexão absurda, porque a pessoa vai se encontrar em diversos pontos que você está ali expondo. Mostra o cachorro, mostra um problema da vida que enfrentou diante da trajetória, abre um pouco esse diário da vida, vamos dizer assim. Isso gera vários pontos de conexão. E quanto mais eu me conecto, mais as pessoas tendem a confiar. Quanto mais pessoas confiam, mais elas tendem a ser guiadas por mim em determinado caminho que eu proponha em algum momento. Sem falar também na questão do destaque em si. Porque quanto mais eu produzo conteúdo, e dependendo como eu estou falando, o tipo de conteúdo que eu estou produzindo, a maneira que eu estou embalando isso, as narrativas que eu estou oferecendo em relação à minha mensagem, atribuindo a ela, mais eu me destaco no mar de gente. E principalmente de gente que não produz conteúdo. Gente que não está ali aparecendo. Entendeu? Em relação ao item 1, que eu coloquei das pessoas 70% complementarem a decisão de compra, segundo a Meta, o antigo Facebook, que hoje ainda é Facebook, né, mas é regido ali pela Meta, vamos dizer assim, as pessoas elas precisam de cerca de 5 a 7 contatos com você para tomar a decisão de compra. Então, tá, dá para fazer isso só com anúncios, toda hora aparecendo com anúncio, barará, isso, aquilo, dá. Mas se a pessoa ela tem um contato contigo não só com anúncio, mas com conteúdo também que tu produz, mostrando um pouco da tua vida, claro, existem pessoas muito mais bastidores, eu sou um desses casos, eu conheço pessoas muito, absurdamente maiores que também são muito mais bastidores e que mantêm uma vida muito mais separada, a par da rede. Não ficar expondo ali que nem um Big Brother, vamos dizer assim, cada coisa, cada respiro. Não, não é necessário fazer isso. Mas se eu mostro um pouco da minha vida, se eu me mostro um pouco mais, eu vou aparecendo, eu vou fazendo vários pontos de contato com a pessoa já nos meus conteúdos e os anúncios, eles complementam isso.
E aí são mais pontos de contato, mais confiança, mais conexão, entendeu? Para onde tende a caminhar isso, essa tomada de decisão das pessoas. E como eu disse, a ponto de que você vai produzindo um material, sendo um material de valor, que realmente agrega a vida das pessoas. E agregar valor, eu consigo tocar em vários pontos, porque agregar valor, pensando em produção de conteúdo, por exemplo, não é só resolver problema, é parar a pensar na própria vida. Quando eu estou falando em agregar valor, pense nas suas amizades, nas suas relações. Lembrando, mais uma vez, que venda é relacionamento. Então, como que as pessoas da tua vida, os teus amigos, a tua família, agregam valor para ti? Não é só solucionando o problema. Não é só te dando uma carona, te emprestando dinheiro, ligando para te ajudar a resolver um pepino. Não. Às vezes é uma reflexão, às vezes é abrir a cabeça um pouco para determinada questão que você está se batendo, para trazer uma clareza em determinada situação. Então tem diversas maneiras de agregar valor. Aí eu já vou entrar num aspecto tipos de conteúdo, vamos dizer assim, que já foge um pouco dessa questão. Mas a chave aqui é que chega ao ponto que não só você é destaque no mercado, você começa a se destacar no mercado de acordo com a sua mensagem, na maneira como você embala isso, como das outras pessoas que deixam de produzir conteúdo, deixam de se posicionar na rede, além de que, dependendo, de acordo com o crescimento, você começa a se tornar referência naquele assunto, de tanto falar, falar e aparecer para as pessoas. Item 4. Através dos conteúdos, eu consigo captar gente para fomentar a minha audiência, para que eu tenha público, para que eu tenha pessoas que me seguem, que querem, que desejam escutar o que eu estou propondo. Eu consigo captar essas pessoas através de conteúdo. Eu consigo nutrir essas pessoas. Se eu estou pensando não só no conteúdo do Instagram, mas se eu estou pensando num e-book, por exemplo, num blog, tudo é produção de conteúdo. Entendeu? Por mais que um blog você vá lá, baixe, não sei o quê, mas o que tem ali dentro? É conteúdo. Se a gente para pensar, a nossa vida inteira, basicamente tudo é conteúdo. A nossa vida inteira a gente evolui fazendo o quê? Consumindo, estudando, refletindo. Tudo basicamente é conteúdo. E o digital, ele é um reflexo do offline. Ele é um meio. Então, se eu consumo fora, por que eu não vou consumir dentro? E fora, tem aquela ideia do conhecimento é poder. Quem detém o conhecimento detém o poder, guia as pessoas, norteia. Dentro do digital, grosseiramente, é a mesma ideia. Quem distribui o conhecimento, o saber, quem se posiciona para produzir alguma coisa em prol de ajudar as pessoas, acaba tendo esse destaque, se tornando referência, criando autoridade, todos os itens que eu falei anteriormente. Então eu consigo captar, eu consigo nutrir essas pessoas e direcioná-las para a compra, conduzir elas gradativamente. Tá, Arthur, eu consigo fazer isso também através de anúncios, anúncios de captação, anúncios de nutrição, anúncios de compra, tá? Beleza, consegue. Já vou chegar nesse ponto também. Vamos para o item 5. Tudo, que é justamente esse ponto. Tudo no marketing, se a gente para olhar, claro, eu tenho funis, eu tenho estratégias, eu tenho raciocínios disso, daquilo, mas como eu disse, são estratégias, são raciocínios. Estratégia é totalmente moldável, modelável. Eu consigo pensar em vez de mandar o fulaninho para cá, eu vou mandar o fulaninho para lá, depois eu vou mandar para cá. Agora eu vou mexer um pouquinho, entende? Estratégia é criativo, vamos dizer assim. Claro que se reconhece os caminhos e vão se lapidando esses caminhos para que consiga Eita, já ia falar uma palavra errada. Para que consiga otimizar cada vez mais esses caminhos. Para que consiga conversões melhores e tudo mais, beleza. Mas é uma questão que estratégia é totalmente modelável. Eu posso mexer na estratégia. E em todos os caminhos do marketing, eu tenho o quê? Mensagem, mais distribuição. E depois eu planejo como essas mensagens vão tocar a pessoa ao longo do caminho. Isso é grosseiramente o marketing.
em todas as etapas eu tenho mensagem mais distribuição. E também não adianta só eu ter a mensagem, eu preciso distribuir isso. E aí que vem a grande questão, porque não adianta eu gravar esse vídeo e manter ele na minha pasta. A não ser que eu queira fazer um acervo para eu guardar para quando eu tiver 80 anos eu olhar lá o Arthur gravando conteúdo, produzindo. Não. O meu viés é ajudar as pessoas, esclarecer, trazer novos clientes, enfim, fazer rodar a minha estrutura diante do raciocínio, do objetivo que eu estou buscando. Com qualquer empresa funciona, basicamente, vamos dizer assim, que se posiciona no digital e produz conteúdo. E eu preciso distribuir isso. Como eu distribuo? São duas formas. Tráfego pago, ou eu coloco dinheiro para distribuir isso, ou eu distribuo organicamente. E se eu não produzo conteúdo, o que me resta é o tráfego pago, só e somente. Que aí, basicamente, eu vou fazer anúncios. Eu posso até fazer peças de conteúdo e distribuir, beleza? Mas no momento em que eu parar de colocar dinheiro, acabou. Morreu a minha estrutura. Se eu produzo conteúdo, seja por e-mail, seja no YouTube, seja no Instagram, seja lá onde for, essa estrutura está rodando, está funcionando, apesar de não estar colocando dinheiro. Então, no momento em que eu produzo conteúdo, eu não me torno mais tão refém, apesar da importância, que não é pouca, do tráfego pago, de colocar dinheiro para fazer isso rodar. Entendeu? E aí toda aquela estrutura, todo aquele caminhamento do item anterior, de captar alguém, de nutrir ela para aquecer a ponto de conseguir ofertar, trazer uma consciência, despertar uma consciência na pessoa maior, para chegar ao ponto dela poder comprar e ser ofertada em relação a alguma coisa, receber uma oferta, eu consigo fazer esse caminho de maneira orgânica. E aí o pago, ele potencializa o orgânico. E eu acabo não ficando só refém disso. O que é muito interessante. Aí eu volto para o início do vídeo, em que eu disse, volta e meia aparecem muitos anúncios dizendo, você não precisa produzir conteúdo para vender, você não sei o que, tá, beleza. Não precisa de fato, não precisa. Tem um monte de conta, tem um monte de gente que tem 2 publicações e que vende a rodo. Tem 3 publicações e que vende a rodo. Mas, todos eles reféns do pago, totalmente. E aí o famoso ROI, o retorno sobre o investimento, ele acaba sendo muito mais baixo, porque eu estou desprendendo muito dinheiro para fazer minha estrutura rodar e todo o meu retorno está vindo em cima somente daquele dinheiro, eu não tenho nada de orgânico rodando na estrutura. Seja lá pela rede que for, seja por e-mail, seja por YouTube, seja por onde for. E conforme eu produzo, cada vez mais essa estrutura vai se tracionando e esse meu orgânico ele vai entregando. Claro, o funcionamento do orgânico ele é muito menor a distribuição do que o pago, nem se compara. Mas com o passar do tempo isso vai crescendo, vai virando uma bola de neve, não que passe, mas ele complementa, e complementa muito bem. Ao ponto de que eu acabo não ficando tão ou totalmente refém de colocar dinheiro para as coisas funcionarem. Existem N casos de diversas pessoas que eu vejo direto que começaram a produzir conteúdo em pouco tempo. Pô, já chegou uma pessoa curiosa para saber em relação ao serviço, para saber como é que funcionava isso, aquilo, que fecharam clientes depois de um tempo, outro, e daqui a pouco começaram a chegar mais. Quer uma publicação, a pessoa vai lá, compartilha, manda para um amigo, o amigo foi interessado, entendeu? Então, acaba literalmente não ficando tão refém da questão do tráfego pago. Eu consigo produzir, beleza, vender sem produzir conteúdo, sem fazer conteúdo na rede. Mas eu fico totalmente refém do dinheiro que eu estou injetando para essa estrutura estar funcionando. Entendeu? E vamos ao último ponto, que de fato são os pepinos, as buchas que o produtor de conteúdo enfrenta, que muita gente acaba desistindo no meio do caminho, ou nem no meio, já logo no início. As pessoas, vou me propor, eu vou produzir conteúdo hoje, amanhã, semana que vem, já faz um cronograma, produz 2 dias, no terceiro, nunca mais, sumiu na rede. Aparece daqui a meio ano. Não só na produção de conteúdo, como em tudo na vida. É difícil ser consistente. E a produção de conteúdo ela é um trabalho contínuo. É trabalho, não é brincadeira. Eu preciso sentar, eu preciso direcionar minha atenção
e produzir alguma coisa que vá realmente agregar aquelas pessoas que estão me seguindo, para que elas compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas se sintam incentivadas, motivadas a me seguir também e que cada vez mais eu consiga crescer essa minha audiência, para que eu esteja realmente agregando valor, estreitando laços, me conectando cada vez mais e gerando mais confiança diante desse relacionamento que eu tenho com as pessoas que me escutam. E é um trabalho contínuo. Não adianta, é aquele papo, para pensar nas amizades que você tem. Sabe, lógico, amizades, as amizades são duradouras, apesar verdadeiras, apesar da distância, apesar dos contatos, enfim, se vai ser daqui a um ano e tal, mas entende a diferença de uma pessoa que ela está presente na tua vida 3, 4 vezes por semana, te agregando, te deixando uma mensagem legal, solucionando algum problema teu, te trazendo uma boa de uma reflexão, e aquela pessoa que ela aparece uma vez a cada semestre? E parando para pensar em mercado, quantas outras pessoas não vão estar distribuindo mensagens, vamos dizer assim, semelhantes ou temas similares aos seus?